Olá pessoal, filosofia em poucas palavras, ou tudo em poucas palavras. Já parou para pensar o que o Tomás de Aquino pensava sobre a política? Qual era o pensamento filosófico e teológico de Tomás de Aquino quanto à política? Existe muita coisa para falar sobre isso, mas hoje a nossa proposta é apresentar o fim do Estado em Tomás de Aquino. O que o Tomás de Aquino pensava quanto a esse elemento? Qual era o fim, o propósito, o objetivo do Estado? O que ele realmente deveria fazer como uma instituição estabelecida para gerenciar, governar, encaminhar a população. Primeira coisa, precisamos saber o seguinte: para Tomás de Aquino, essa questão de viver em sociedade, do ser um ser social e viver em uma sociedade, fazia parte da essência do próprio ser. Ou melhor, era algo natural. Então, para que o ser viva em sociedade, precisava-se ter uma hierarquia para não gerar uma anarquia, para não gerar confusão, para não gerar conflito. Precisava-se desse elemento para que tenha aquele que represente e gerencie certos elementos político, governamental. Por isso que para Tomás de Aquino a questão do Estado, de estabelecer governo, de ter um governo, era uma questão natural, não uma questão que surgiu por causa da consequência do pecado, assim como Santo Agostinho vai dizer. Você encontra essa diferença entre Tomás de Aquino e Santo Agostinho? Existem vários, mas uma das diferenças também é essa. Tomás de Aquino não acreditava que o Estado era uma consequência do pecado. Já Agostinho cria que era uma consequência do pecado para poder esfriar, para poder ajudar a humanidade a não caminhar na total perversidade. Então, o que vai dizer? Também o Tomás de Aquino vai dizer assim: existem duas formas de governo, ou dois tipos de Estado, ou sistemas de governar, né? Ou sistemas governamentais. Acho que é isso. Então, existem dois sistemas governamentais que são o sistema governamental bom e o sistema governamental ruim. O primeiro sistema, ou o primeiro tipo de governar, existem três elementos que devem fazer parte e que pode se escolher, que é a democracia que respeita a lei. E a segunda é a monarquia. A monarquia era a mais favorável, que ele também acreditava como a melhor. Não tem como, porque a época medieval, a monarquia que governamentava e era a forma de sistema de governo. E a outra forma de governo é a aristocracia. Aristocracia, é difícil essa palavra. A aristocracia era a outra forma de governo. E a seguir, pensando agora sobre o tipo de governo mau. O tipo de governo mau, ele vai chamar a democracia demagoga. A democracia demagógica, ou demagoga, ou demagógica, ou a democracia irresponsável. E a outra forma de governo mau é a oligarquia, ou a oligarquia. Oligarquia, essas palavras são bem difíceis. A oligarquia e também como a tirania são as formas de governos que Tomás de Aquino via como mau, que não devem ser implementados. A democracia irresponsável, a oligarquia e como também a tirania. E as formas de governo correto: a democracia que respeita a lei, a aristocracia e como a monarquia. E aí você vai perceber já sobre esse elemento
quando ele vai falar, então, qual é o fim do Estado? Qual é o fim do Estado para Tomás de Aquino? Antes disso, vamos também pensar aqui o seguinte: para o Tomás de Aquino, havia uma necessidade de estabelecer um relacionamento saudável entre a igreja e o Estado. Porém, a igreja tinha supremacia, mas o Estado, quanto às questões sociais, ela tinha a liberdade de tomar as suas próprias escolhas. E assim como em certas questões a igreja não deveria interferir, o Estado também não deveria interferir em questões religiosas. Mas a igreja, se desse um pitaco, o Estado precisava obedecer, porque a igreja era aquela questão, instituição perfeita. O Estado era perfeito, mas ela tinha algumas necessidades. A igreja era a instituição perfeita que representa perfeitamente a manifestação do governo de Deus na face da terra. Então, quais são esses fins? O primeiro fim é o fim sobrenatural. O fim sobrenatural para o Tomás de Aquino é o seguinte: o Estado tem a finalidade, tem a meta de fazer tudo, de governar, de estabelecer lei, com o fim de glorificar a Deus. Então, o primeiro fim, que é o fim sobrenatural, é que o Estado precisa gerenciar o seu domínio, o seu poder. Não importa qual é o sistema de governo, o Estado precisa ter essa consciência que ele existe para o fim sobrenatural, a glorificação de Deus. E o segundo fim é o fim natural. O fim natural, o que quer dizer? O fim da existência de um Estado quanto à questão natural é a busca do bem comum de todo o povo. É a busca do bem comum da sociedade. E isso vai envolver alguns princípios essenciais, ou alguns elementos. O primeiro elemento que precisa ter é que o Estado precisa buscar a paz dentro do Estado e entre os cidadãos e como as cidades. O Estado precisa promover a paz dentro da sua própria organização, o seu núcleo, daqueles que são os cabeças. Então, aqueles que trabalham precisam promover a paz entre eles, e como também promover a paz entre as cidades. Buscar a paz entre as cidades, sejam as cidades que eles governam, como as cidades vizinhas. E o terceiro elemento nesse fim comum que o Estado precisa buscar para o bem da comunidade é ter uma direção unificada das atividades dos cidadãos. Precisa promover isso, promover um trabalho unificado, um trabalho que traz unidade, não intriga, não conflito, não divisão, mas a unidade entre a população. E aí o outro elemento, além disso, o Estado também precisa promover adequadas ou a provisão adequada das necessidades da vida. A provisão adequada das necessidades da vida. O que é isso? O que ele tem que nos dizer, nos ensinar sobre esse elemento? Preciso haver o cuidado, a preservação da vida, desde o ventre como fora do mesmo, devolver esse cuidado da vida. E assim não só daqueles que estão no ventre, como também daqueles que estão vivos. Também deve prover as necessidades básicas para que haja vida, alimentação, entre outros elementos. Então esses são os três princípios essenciais para o fim comum que o Estado precisa buscar e aplicar. Filosofia em poucas palavras.